Diretoria do Goiás demonstra interesse em contar com o lateral direito destaque desse campeonato paulista que pertence ao Internacional. Estou falando sobre o Heitor, 22 anos de idade, fez algumas boas partidas na Série A, ainda muito jovem, lá em 2019, mas faltou sequência na sua trajetória no Internacional. Agora, com a camisa da Ferroviária, vem jogando muita bola nesse estadual e quero trazer aqui no vídeo de hoje tanto essa notícia lá do Periquito Brisado, também as suas principais características de jogo, até quando vai o seu contrato também no futebol paulista e no Internacional, com a baita possibilidade dele ser repassado a um outro clube aqui do futebol brasileiro. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo desta segunda-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Fechado? Vou deixar na tela final também a análise do jogo contra o Goiânia, esse 8-3 maluco, né, no Serra Dourada, diretamente do palco do principal do futebol goiano. Vou deixar esse vídeo na tela final. Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, para você palpitar nos jogos da Copa do Brasil neste comecinho de semana. Por exemplo, na quarta-feira teremos Goiás e Asa, mas você já pode palpitar nos jogos de amanhã. Na terça-feira com ótimas cotações, por exemplo, para o jogo entre Real Noroeste e Vila Nova, uma vitória do Real em casa tá pagando 2,76, o empate 2,58. Teremos aí também outro jogo da Série A com Tocantinópolis e América Mineiro, uma vitória do América 1,37, um empate 3,45. Democrata de Minas Gerais e Santa Cruz, duelo bem acirrado, né? Um empate pagando 2,49. Ferroviário e Resende no Rio de Janeiro, Fluminense do Piauí enfrentando a Ponte Preta e muito mais. A partida do Goiás também na quarta-feira você encontra lá na Sorte GoBet, nossa parceira aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, só lá, vai lá, chama no WhatsApp, fala que veio aqui pelo nosso canal e já registra ali o seu bilhete. Lembrando, você acertando o placar, o seu palpite, você já ganha direto, né, a sua premiação via Pix. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia importante que surgiu aí nesta manhã da segunda-feira, tratando sobre o lateral direito Heitor, 22 anos de idade, destaque da Ferroviária nesse Campeonato Paulista, onde soma até aqui 9 partidas, sendo todas elas como titular e um gol marcado, né, um golaço de fora da área contra o São Paulo lá no comecinho do campeonato. Essa informação lá do meu parceiro, muito obrigado ao Periquito Brisado, ele que já acertou, por exemplo, a contratação de primeira, né, que foi no caso do outro lateral, o lateral esquerdo Sander, também falou de primeira ali sobre o Palácio, enfim, várias outras contratações do maior do Centro-Oeste, novamente todos os créditos aí para ele. Colocou o seguinte, abre aspas, o Goiás está tentando um empréstimo do lateral direito Heitor, jogador de 22 anos que está jogando pela Ferroviária e pertence ao Internacional até o final de 2024, colocado ainda nesta parte da manhã desta segunda-feira. Uma contratação realmente interessante, foi um nome que eu já até pensei sobre ter, né, essa possibilidade de jogar aqui no Goiás. Entretanto, quando eu vi ele jogando em algumas partidas lá em 2019, era principalmente na lateral esquerda. Se eu não tiver muito enganado, aquele jogo que o Rafael Vaz e o Michael, né, os dois fizeram aquele golaço no Serra Dourada, o Heitor jogou de lateral esquerdo. Então eu tinha essa impressão dele como lateral pelo lado esquerdo. E nessa posição o Goiás já está muito bem servido para a sequência da temporada. Na lateral direita, assim, temos até dois jogadores aceitáveis, o Bruno Santos e o Apodi, que tem esse contrato já se encerrando no final do Campeonato Goiano. Não se sabe se ele vai continuar ou não. Mas para a lateral direita, um bom jogador, porque é muito escasso, né, essa posição, infelizmente, aqui no futebol brasileiro. Acho que o Heitor pode sim ser uma boa alternativa. Ele que pertence ao Inter, né, como já mencionado, esse contrato até o final do ano que vem e só está emprestado para a Ferroviária nesse Campeonato Paulista, né, até o final deste próximo final de semana, que já encerra o Campeonato Estadual. Deixa eu até confirmar aqui a data certinha, já que a Ferroviária está brigando contra o rebaixamento, jogou ontem contra o Palmeiras fora e acabou perdendo por 2-1, e tem um outro compromisso exatamente no próximo domingo, dia 5 de março, né, a partir disso fica sem calendário até o começo da Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Heitor já deixando a Ferroviária no próximo final de semana. Aí você pode pensar, mas ele vem jogando bem, né, nesse Campeonato Estadual, será que o Inter não pode querer ele de volta? De fato, seria uma boa alternativa. Entretanto, a torcida meio que já deu uma queimada, porque quando ele surgiu era uma promessa, um cara que competia, por exemplo, com o Wanderson, aquele lateral direito do Grêmio também, que foi para o Mônaco, jogando muita bola por lá. E assim, não que o Heitor seja mal, muito pelo contrário. Teve uma rápida passagem também no futebol europeu, mas a torcida do Inter tinha uma expectativa muito grande. Acabou não vingando de primeira. E hoje o Internacional ele conta
na lateral direita o Mário Fernandes, aquele que voltou do futebol russo após várias temporadas, e o Bustos, né, o Fabian Bustos, se eu não estiver enganado, o argentino também muito bom, lateral direito. Tem um jogador chamado Igor Gomes, que ele é lateral e zagueiro, ex-Barcelona também, jogou nas categorias de base, que pode ser essa terceira alternativa para o técnico Mano Menezes na sequência do ano. Então, em relação ao Heitor, nessa questão de voltar para o Internacional, acho pouco provável. Ele já foi especulado no Vasco, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não houve, por exemplo, avanços nessas tratativas e também uma sondagem do Ceará nesse comecinho de ano. Vale lembrar que ele estava jogando no futebol da Bélgica antes de voltar, né, aqui para o futebol brasileiro no Campeonato Paulista. Ele jogava num clube chamado Cercle Bruges, acho que é assim a pronúncia lá da cidade de Bruges, né, na Bélgica. Foram rápida passagem, né, dele na primeira divisão, não conseguiu atuar muitas vezes, apenas 7 partidas no total, somando 141 minutos. Lá a temporada estava no meio, acabou saindo, né, de antemão do futebol europeu e retornando aqui para o Brasil neste empréstimo na Ferroviária. Até pegando aqui os seus números na Liga Belga, foram 7 jogos, até alguns deles como lateral esquerdo. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação, nenhuma delas como titular, né, também não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, apenas 7 cartões amarelos. O clube dele que vivia, né, uma fase delicada naquele momento, chegando agora na Ferroviária, que também luta contra o rebaixamento, mesmo assim demonstrando muita qualidade tanto na saída de jogo, enfim, na parte criativa também das jogadas. Em relação às principais características de jogo do jovem Heitor, 22 anos de idade, ele que tem 100% de aproveitamento até o jogo de ontem, né? Não consegui verificar os seus números exatos, mais de 14 tentativas de desarmes nesse Campeonato Paulista da primeira divisão, ele teve 100%, acertou todos esses desarmes, essas roubadas de bola, uma outra característica do jogador, que já demonstrava também esse bom mérito, né, lá quando surgiu no Internacional. Além disso, boas finalizações de longa distância. De fato, ele não marcou muitos gols, né, durante a sua carreira, até aqui foram 3 no elenco de cima, mais 2 golaços, um pelo Internacional, batendo na entrada da grande área, né, após um rebote do escanteio, e pela Ferroviária também, da mesma forma, pegando de longe, né, em uma partida contra o São Paulo nesse Campeonato Paulista. Então, demonstra também essa virtude, mas na parte de criação de jogadas, é um lateral direito mais técnico. Eu diria que ele parece com o Calegari, um outro perfil que foi buscado, né, pela direção do Goiás nessa atual temporada. Entretanto, o Calegari ele vai um pouco mais na linha de fundo. O Heitor ele prefere, por exemplo, cruzamento de longa distância. E se você pegar até mesmo vários estudos aí, principalmente da Champions League, você pode observar que sai mais gols nesses cruzamentos antes de chegar na linha de fundo, onde a zaga já se prepara, né, para ver aquela bola, do que, por exemplo, quando você faz um cruzamento não da intermediária, mas um pouquinho mais à frente, antes, por exemplo, do bico da grande área, sai muitos gols. E o Heitor tem sim essa característica. Além disso, bons toques, a saída de jogo dele é sim muito bem trabalhada, muito bem construída. Parece o Lozano também. Se a gente pegar nessas características, o lateral direito do Goiás dificilmente é aquele cara que chega demais até a linha de fundo. O Apodi é uma exceção dentro dessa questão. O Bruno Santos é um lateral direito mais físico. Também chega lá na frente, porém tem essa qualidade de uma boa velocidade e força física. A diretoria do Goiás, o próprio Edminho também, em uma entrevista neste último final de semana, já havia comentado sobre isso, de trazer 3 jogadores, né, para essa posição, faltando principalmente na lateral direita, já que o Maguinho não vai continuar. Se continuar, caso o Apodi também não fique, né, com esse contrato até o final do campeonato goiano, e o Bruno Santos tem esse vínculo mais longo emprestado pelo futebol do Chipre, né, o AL Limassol. Então, basicamente isso, as principais características aí do Heitor. Interessante, evoluiu bastante nessa parte defensiva, né, após a sua rápida passagem lá no futebol europeu, e na parte ofensiva, bons cruzamentos, boas jogadas também individual. Acho que pode sim agregar dentro desse elenco do Goiás, principalmente pela carência que é aqui no futebol brasileiro de bons laterais pelo lado direito do campo. Sobre os seus números, em 2019, 20 partidas, todas elas como titular no Campeonato Brasileiro, deu uma assistência naquela ocasião. No ano seguinte, mais 19 aparições, com 4 assistências e um gol marcado. 2021, com mais 36 partidas, um gol marcado e outros 3 passes aí para os seus companheiros. E em 2022 até começou bem lá no Internacional, fazendo 15 partidas antes de ser repassado na metade do ano para o futebol da Bélgica. Então, se a gente pegar o seu melhor ano, foi lá em 2021, quando ele participou de 36 partidas com a camisa do Internacional, sendo 24 delas no Campeonato Brasileiro. Jogou também a Copa Libertadores naquela temporada, sendo das suas 36 partidas, 20 delas como titular. Então, assim, um jogador que quando teve a sequência não conseguiu convencer na lateral direita do Internacional. Entretanto, quando teve essa outra oportunidade aqui no Brasil pela Ferroviária, vem sim jogando muito bem, é barato, é jovem, quer crescer ainda na carreira. Certamente, assim, não vejo como, digamos,
Eu acho que ele pode ser melhor que o Bruno Santos? Acredito que sim, mas não é aquela unanimidade. Mesmo assim, pelo orçamento do Goiás, dificilmente ele vai trazer um lateral direito que seja o titular incontestável para a sequência do ano. A não ser que for uma oportunidade de mercado absurda. Outro nome que foi especulado foi o Renzo Saravia, né, aquele argentino aqui no Goiás. De fato, ele é melhor do que todos que estão aqui, mas a parte física é algo importante. Não adianta você contratar um jogador caro, badalado e fazer, no caso, 10, 15 partidas durante toda a temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jovem Heitor, lateral direito, essa informação lá do Periquito Brisado, se faz sentido a contratação desse perfil para a lateral direita, se você renovaria com a Apodi e ficaria, por exemplo, com esses três, Heitor, Apodi e o próprio Bruno Santos, né, para a sequência da temporada, tendo o Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tomara também com a Copa do Brasil. Pode deixar a sua opinião a respeito desse bom jogador aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Já havia me esquecendo, já estava esquecendo, né, sobre esse assunto, que o outro lateral do Goiás também é da base, é o Diego Caíto. Se eu não me engano, ele tem apenas 19, 20 anos de idade também, pode ser uma boa promessa. Talvez não trazendo o Heitor, a promessa seja, por exemplo, o Diego. Pode deixar também a sua avaliação sobre esse assunto e tomara, né, que estejamos bem servidos para essa lateral direita, um problema crônico na história recente do Goiás. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. O link aqui embaixo também da Sorte Golbet.